Renato. Bom, o Renato Meirelles se mantém nesse papo. Aliás, eu vou segurar a Milena aqui conosco. Isso. Fica aí, Milena. A Cíntia já saiu, né? O Renato tá com uma camiseta escrito "O Brasil não é para iniciantes", e não é mesmo. De tédio aqui a gente não morre, mas morre de vários outros assuntos, por vários outros motivos. E sempre que a gente fala no Dia da Consciência Negra, eu falava mais cedo, Renato, é uma oportunidade para a gente pensar em reflexão e em ação. E a ação é algo que a gente vê... A gente praticamente aqui não vê aqui no Brasil. Parece que a gente está sempre esperando uma tragédia acontecer para que assuntos importantes como o racismo venham à tona. Esse é o nosso assunto de hoje. Fala, Renato, bom dia. Bom dia, Megali. Hoje, além do seu aniversário, parabéns. Quando eu estiver fazendo 45, eu quero chegar assim bem igual você, mas tem um aniversário bem menos alegre. Uma pequena provocação, né, Renato? Quando eu chegar, daqui a muito tempo. Tá bom. Mas e aí, diga lá. Não, acho que tem um motivo que não é para ser comemorado e que também faz aniversário hoje, que foi a morte do João Alberto Freitas numa loja do Carrefour em Porto Alegre há um ano atrás, né? Foi num dia como hoje que ele foi agredido por mais de 5 minutos por seguranças terceirizados do Carrefour e morreu. Tem diferenças com relação ao que aconteceu há um ano atrás do que as outras mortes que infelizmente acontecem todos os dias frutos do racismo. A diferença é que era a véspera do Dia da Consciência Negra e a diferença é que foi filmado. Nós tivemos talvez grandes manifestações aí, invasões de loja do Carrefour, e uma outra mudança, que diferente do que aconteceu em outras redes de varejo, a postura da empresa sobre o gerenciamento de crise foi bastante diferente. A primeira mudança que feita pelo Carrefour foi procurar pessoas como a Adriana Barbosa, da Feira Preta, o Celso Ataíde, fundador da Central Única das Favelas e talvez o brasileiro que mais salvou vidas negras durante a pandemia, o professor Silvio Almeida, que inclusive preside o Instituto Luiz Gama, que nós acabamos de comentar aqui sobre o seu significado, que após toda a crítica sobre o assassinato racista, toparam orientar o Carrefour no que veio a ser o maior investimento privado de combate ao racismo. E aí eu faço essa provocação. O que teve efetivamente de diferente na reação e não simplesmente no fato que, por conta do racismo estrutural e institucional que o nosso país tem, acontecem com uma frequência muito maior do que todos nós gostaríamos que tivesse. Eles orientaram o fim da terceirização do programa de segurança, a criação de um fundo de mais de 68 milhões de reais apenas para bolsas de estudo, né? O volume total de investimento antirracista realizado pelo Carrefour foi de 144 milhões. Um plano de 115 milhões dentro desse 144, que foi referendado para o pelo Ministério Público, que garantiu a criação de editais para o incentivo dos veículos de comunicação liderados por negros, para organizações culturais como a da Margarete Menezes, como o Dolodum, que passaram a contar com um tipo de suporte financeiro da iniciativa privada que não contavam antes para conseguir desenvolver as suas tarefas. E com uma postura que se permanece um ano depois de falar que não ia esquecer. Por que isso é importante? Porque as empresas, Megali, em geral, quando tem uma crise dessa, fazem de tudo para que esqueçam. Eles criaram um site, aliás, quem quiser acessar, www.nãovamosesquecer.com.br, que listam todas essas atividades, que oferecem cursos elaborados pelo professor Silvio Almeida sobre letramento racial e as origens da desigualdade racial do nosso país, mudaram a política interna de segurança
e, efetivamente, apesar de uma tragédia que, infelizmente, é comum na sociedade brasileira, teve uma ação que nenhuma empresa até então da iniciativa privada tinha tido com relação a isso, que é passar de ser uma empresa que simplesmente promove a diversidade para passar a ser uma empresa com uma postura claramente antirracista. Não é à toa que ela obrigou os seus mais de 10 mil fornecedores a assinarem cláusulas antirracistas se quisessem continuar vendendo dentro do Carrefour. Milena, quando acontece uma tragédia como essas, aliás, um crime absurdo como esses no Carrefour, é impressionante como o racismo enfrenta uma grande dificuldade, né, para ser debatido. Tem muita gente que resiste a essa discussão, briga com a realidade, né? E a gente vê muita gente falando assim, grande coisa, brancos também morrem. Né? Sim, sim. Como é que você responde a esse tipo de argumento? Eu tenho o podcast Pretoteca aqui, né? E aí, às vezes, as pessoas comentam, por que não Brancoteca, né? Eu fico pensando sobre isso. Mas... Porque ninguém morre por ser branco. Exatamente. Ninguém morre por ser branco quando... e porque é o dia da consciência negra, né? Todo mundo questiona, e por que não o dia da consciência branca? Porque quando você vai em algum espaço de poder, não tem nenhum negro, gente, né? Porque falta negro nos lugares, porque negros estão morrendo nas favelas, porque negros são a maior parte da população que passa fome no Brasil hoje. Porque existe essa questão mesmo, dessa reparação histórica que o Brasil precisa fazer, né? O Brasil foi feito por essa mão de obra escrava. A gente precisa reparar essas pessoas, né? Essas pessoas foram prejudicadas no desenvolvimento de várias áreas, economicamente, em várias questões. Então, é por isso que é importante ter o dia da consciência negra e não o dia da consciência branca, que se questiona tanto, né? Porque a gente ficou atrasado, a gente ficou lá atrás. Quando houve a abolição da escravatura no Brasil, não houve emprego, né, escolaridade para todo mundo. A gente está lá atrás ainda e isso precisa ser reparado, né? É por isso que é preciso ter esse dia da... Aliás, é preciso ter todo dia esse trabalho que a gente já vem fazendo aqui na Rádio Band News FM, né, e no grupo com Pretoteca, exaltando também não só os casos de violência, mas mostrando uma galera preta que está fazendo um trabalho muito legal na medicina, na área da beleza, na área da ciência, que a gente tem esses nomes, mas também quando tem o caso da Kathleen, né, quando tem esses casos emblemáticos, a gente falar sobre essa violência em relação aos corpos negros. A gente precisa falar disso, né? A gente não pode mais naturalizar a violência contra o corpo negro, achar normal a bala perdida, né? E a gente, nós jornalistas, enfim, fazer essa reflexão com toda a sociedade. O MEI chama para fazer a reflexão com toda a sociedade mesmo. A gente precisa disso. Essa é a questão de ter um dia da consciência negra para mim. E tá na cara, todo mundo sabe. Sim, brancos também são vítimas de bala perdida, são vítimas de assalto, são vítimas de erros da polícia, de assassinato. Mas tá na cara, translúcido na nossa frente, que se você é negro, a possibilidade de que isso aconteça com você é muito maior. Na loteria da vida, o negro já saiu perdendo. Exatamente. Negar isso é uma... Desculpa, Milena. Não, exatamente. E os números mostram isso, né, gente? Isso. Quando a gente vai... Os dados mostram, quando a gente vai pegar os dados de segurança pública no Brasil, quem mais está preso, quem mais é vítima, né, de ações da polícia, quem mais está desempregado, quem mais está passando fome no Brasil hoje. Hoje mesmo a gente trouxe informação do Rio de Janeiro com o Cristiano Pinho, de um homem preso injustamente, ele é negro, e o Pinho estava trazendo o dado ali de mais de 70%, não lembro, 80%, sim, dos casos que envolvem negros. Exato, nesse gente. Reconhecimento equivocado, e a pessoa vai parar injustamente na prisão. Uma cena daquele filme Hurricane, que conta a história do Rubin Carter, um lutador de boxe que foi preso injustamente por um assassinato. Quando ele é parado pela polícia, ele pergunta, é o Denzel Washington que faz o papel, ele pergunta, por que eu estou sendo parado? Ele falou, porque nós estamos buscando um homem negro. Ele falou, qualquer negro? É isso, Megali, é exatamente isso. Eu acho que é muito de se fazer o teste do pescoço, né? Quando você começa a fazer, você não para mais. Quando você chega em um espaço de poder, assim, você não vê nenhum negro, né? Isso em uma escola particular, isso em um grande escritório de advocacia, nesses locais assim mesmo, você reflete, por que ter o Dia da Consciência Negra? Por que não tem negro aqui nesse restaurante que eu vou? E é um exercício que todo mundo precisa fazer. A gente precisa fazer e cobrar, né? Começar a cobrar mesmo. Acho que a ação que o Renato fala é disso, é de passar a cobrar.
as pessoas brancas, as pessoas negras, afinal todo mundo é aliado, né, nessa causa. Estamos juntos. Milena, parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigado. gente. Obrigada a vocês pelo espaço. Renato, um beijão, até semana que vem. Um beijão, até semana que vem. Eu queria terminar com uma provocação, Megali. Não é para você dessa vez. É uma provocação inspirada aí no que a Milena falou e que eu não poderia concordar mais. É que se a gente perguntasse para qualquer ouvinte nosso branco se ele entraria num restaurante chamado Auschwitz, se alguém entraria. Auschwitz, para o ouvinte que não sabe, era o nome do maior campo de concentração judaico, né, que eliminou os judeus na época do nazismo. Ninguém aqui entraria. Agora, a quantidade de brasileiros, em especial os que moram em São Paulo, que já entraram num restaurante chamado Senzala e nem reparou aonde estava entrando, é algo impressionante. Acabar com o racismo estrutural é começar a se perguntar o que pode ser feito de forma diferente para que uma história de um povo que construiu o Brasil quando foi escravizado e que construiu ainda mais o Brasil depois de ser escravizado, não pode ser colocado como um mimimi, como um assunto de segundo plano. Não existe forma do Brasil crescer de forma sustentável e de ter um país melhor para negros e para brancos que não passe por a correção histórica de todas essas desigualdades. O aniversário de hoje do Megali poderia ser mais feliz se não fosse a tragédia, há um ano da tragédia de Porto Alegre, mas eu tenho certeza que é um compromisso que todos os ouvintes que defendem a civilização têm que ter. Essa não é apenas uma luta dos negros, é uma luta da civilização contra a barbárie. Isso aí. Valeu, Renato. Até mais. Tchau. Tchau, até.